Eu quero ler com você uma palavra que um dos homens mais provados na Bíblia disse. Jó, no capítulo 42, versículo de número 2. Ele escreveu assim, falando com o Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Amém? Sei que tu podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sei que tu podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você achou aí? Você pode procurar Jó antes de Salmos. Antes de Salmos. 42, versículo 2. Vou ler novamente. Sei que podes fazer todas as coisas. Ai, que glória! Louvado seja o teu nome. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Amém? Olha que a palavra de confiança que Jó pronuncia para o Senhor nosso Deus. Olha que interessante. Irmãos, quantas vezes eu me frustrei com planos e projetos e, consequentemente, eu atribuía a Deus a causa dos meus fracassos, das minhas decepções. Mas se nós entendermos esse versículo, se nós analisarmos esse versículo, nós vamos entender o porquê das nossas frustrações. A primeira coisa, Jó lhe transmite ao Senhor uma palavra de confiança muito grande, quando ele diz o seguinte: sei que tu podes todas as coisas, tu podes fazer tudo. Na sequência ele fala assim: nenhum dos teus planos. Eu fiquei frustrado muitas vezes porque não com o plano de Deus, eu fiquei frustrado com os meus planos. Aqui a Bíblia não está falando que Deus vai fazer os meus projetos e os meus planos. Ele não me pertence, eu não tenho autoridade sobre ele, ele não é meu empregado. Ao contrário, ele é o meu dono por direito de criação. Ele me criou. Ele é meu dono por direito de salvação. Ele me salvou. Então eu pertenço a ele. Então todos os planos que ele tem para mim, ele tem. Esses planos e projetos não podem ser frustrados. Isso não quer dizer que todas as coisas que Deus tem planejado para nós iremos alcançá-las sem nenhuma luta, sem nenhuma dificuldade. Tudo vai transcorrer de uma maneira magnífica. O nosso barquinho, ele vai estar navegando sobre o mar, a calmaria do mar, sendo soprado pelo hálito de Deus, pelo fôlego de Deus. Não é isso. Não é isso. Irmãos, Deus tem um plano. Ninguém terá poder ou força suficiente para impedi-lo. Deus tem um plano com você. Deus tem um plano comigo. Deus tem um plano com cada um de nós individualmente e com todos nós coletivamente, com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então Deus tem um plano com você. Deus tem um projeto com você. O que acontece conosco às vezes é que nós preferimos os nossos próprios planos, os nossos próprios projetos. E muitas vezes nós somos frustrados porque Deus, ele não pede para você falar qual é o seu plano, qual é o seu projeto, e ele assina embaixo para você. Não. Ele leva você a conhecê-lo e ele revela gradativamente para você qual é o plano, qual é o projeto que ele tem com a sua vida. Uma promessa. Deus, quando ele chama Abraão, ou Abrão, né? Depois que mudou o nome para Abraão,
Deus chama Abraão e eles estão na terra de Canaã. A terra de Canaã. Não tinha nada plantado lá, não tinha nada semeado lá, mas era uma terra excelente para plantação. Era uma terra tremenda, uma terra maravilhosa. E Deus falou para Abraão que aquela terra lá, Deus estava dando como herança aos descendentes de Abraão. Mas antes disso, Deus disse para ele uma palavra, e não foi uma palavra de satisfação, de prazer, de alegria. Deus disse para ele: olha, a sua geração, os seus descendentes, vão ser criados numa terra estranha, numa terra que não lhes pertence. E vocês vão estar como escravos, e vocês vão trabalhar durante 400 anos como escravos. Uma nação será formada lá, mas após 400 anos eu os visitarei e os tirarei de lá. Irmão, essa palavra que o Senhor Deus disse para Abraão, Abraão não escreveu aquilo, mas aquele espírito de profecia ficou na mente dele. Da mente dele passou para o seu filho Isaque, do seu filho Isaque passou para Jacó, de Jacó passou para os seus outros filhos, para os seus 12 filhos, e foi na geração, os filhos de Jacó que foram para o Egito. Não foi Abraão para o Egito, não foi Isaque para o Egito, foram os filhos de Jacó, os 12 filhos, iniciando-se por José. O que aconteceu lá? Aconteceu, amado irmão, que o espírito da profecia pairava no meio do povo, e eles iam transmitindo de geração a geração. Deus prometeu que vai nos tirar daqui, Deus prometeu que vai nos tirar. Eles tinham uma promessa. O espírito da profecia estava no meio deles. Quando chegou a época, depois de 400 anos, mais de 600 mil homens estavam lá. Aí a Bíblia nos fala que Deus se lembrou da palavra. Irmão, a palavra que Deus diz, ela não cai por terra. Quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, que passa céus e passa terra, mas a palavra dele não há de passar, essa palavra, ela perdura, ela permanece. Nós não podemos vê-la, não podemos contemplá-la, mas o espírito da profecia toma conta dela. Depois de 400 anos, você sabe que Deus enviou Moisés lá, e nós não vamos falar a história de Moisés, porque você sabe muito bem. E Deus então começa a executar o projeto, o plano que Deus tinha com eles e que havia falado para Abraão 400 anos antes. Irmãos, a Bíblia nos diz que Moisés é enviado por Deus lá e começa então o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus. Quando às vezes nós entendemos as coisas de Deus de maneira errada. Nós achamos que Deus promete algo para nós. Olha, tudo vai acontecer assim, sem nenhum esforço da nossa parte, sem nenhuma dedicação da nossa parte. Não é assim, irmão. Não é desse jeito, não é desse modo. Desde o momento em que eles saíram da terra do Egito, eles tiveram uma dificuldade muito grande em se locomover. Muito grande. E eles enfrentaram coisas que, na grande maioria deles, diante dessas situações, eles se apavoravam, eles se desanimavam, eles se aborreciam. Você sabe, amado irmão, você sabe que a nossa fé ela não é igual.
A nossa fé ela foi gerada pela palavra de Deus, mas nem todos nós aqui temos a mesma medida da fé. Uns têm mais, outros têm menos. Por isso que a Bíblia fala assim, que nós devemos ajudar aqueles que são fracos na fé. Não é dispensá-los, não é abandoná-los, não é jogá-los fora, mas nós devemos auxiliar aqueles que são fracos na fé. E quando é que o fraco na fé se manifesta? Se manifesta justamente na hora da dificuldade, na hora da situação adversa. Ele se aborrece, ele se desanima, ele quer deixar, ele quer abandonar, ele quer se afastar, ele diz não vai dar, não vou conseguir. E o outro fala não, nós vamos em frente, nós vamos conseguir. Os dois são importantes na caminhada. Então, no meio desses 600 mil homens aqui, amado, tinha alguns que eram determinados. Eles tinham o espírito da profecia na vida deles. Esse espírito da profecia estava em desenvolvimento, cumprindo a profecia, levando-os para a terra prometida, e eles marchavam firmemente. Agora tinha outros que não. Outros que em meio às dificuldades, eles que olhavam lá para o Egito, ai que vontade de voltar, ai que desejo de voltar, ai que vontade de voltar. Sabe por quê, irmãos? Eles nunca tinham visto a terra prometida. Nunca, eles nunca fizeram uma viagem até lá para conhecê-la, nunca. Então, eles confiavam na promessa de Deus, sem ter visto absolutamente nada. E muitos deles, ao caminhar, eles se desanimavam. Por quê? Porque eles tiveram inúmeros, mas inúmeros obstáculos. Você não tem obstáculo? Você não enfrenta nenhum tipo de obstáculo na vida? Você que está me assistindo aí, você que está nos acompanhando, você não enfrenta nenhum tipo de... eu sou crente, isso não pode acontecer comigo porque eu creio em Deus e Ele está cheio de promessa para mim e tal, e você tenta pensar positivamente, desqualificando ou desclassificando aquilo que Deus falou que você enfrentaria. Por quê? Porque o Senhor disse para aquele povo que eles teriam aflições, teriam dificuldades, sim. Assim como o Senhor fala para cada um de nós, Ele já nos avisa para que a gente, na hora que enfrentarmos, não venhamos a desanimar, desistir e nos aborrecer, mas permanecermos caminhando. Ora, meu irmão, você vai perguntar para mim se eu já tive situações terrivelmente adversas na minha vida? Ou você acha que para mim tudo aconteceu com o maior prazer? Tudo foi fácil, tudo é tranquilo, tudo é fácil. Nada disso, isso não existe no vocabulário de Deus. Não existe facilidade, porque a facilidade acomoda as pessoas, e as pessoas que se acomodam, elas perdem o ímpeto, elas perdem a energia, elas não querem mais lutar por nada. Esses homens aqui, amados, eles enfrentaram muitas dificuldades, mas eu quero falar de uma delas, uma única delas. E qual é? Eles estavam caminhando para a terra prometida, e eles sabiam que havia uma cidade bem no meio do caminho, uma cidade chamada Jericó. Uma cidade, irmãos, muito fortalecida. As muralhas eram 4 quilômetros, cercavam a cidade. Elas tinham 12 metros de altura, aproximadamente 8,5 metros de largura. Eram muito resistentes, e estava bem no meio do caminho. Quando Josué se depara com aquelas muralhas, aquelas coisas tremendas, amado, ele não pronuncia absolutamente nada, mas eu percebo que ele se torna assim totalmente incapacitado, ele se vê totalmente incapacitado diante de tal dificuldade. A terra de Canaã tem que passar por esse lugar, nesse local, não tem como chegar lá, porque
Jericó era bem no meio. Tinha 12 entradas, Jericó, entradas e saídas, né? 12 entradas, muito bem guardada, fechada. A Bíblia nos fala, irmão, que a cidade estava totalmente fechada por causa dos israelitas. Ninguém entrava e ninguém saía. Agora, amado, o Senhor havia feito uma palavra, havia feito uma promessa. Quando Josué se vê totalmente enroscado, totalmente assim, sem ação, diante de tamanha dificuldade, amado, existe um versículo na Bíblia que o Senhor tinha falado com ele. Lá, Deus falou para ele assim: Josué, é o seguinte, eu vou te acompanhar. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo também. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Mas eu quero que você faça tudo exatamente como eu lhe ordenar. Irmão, a vitória do cristão é ele fazer as coisas como Deus o ordena. Porque da forma como Deus ordena, Deus se compromete. Mas se a pessoa é um cristão e faz os seus próprios planos, os seus próprios projetos, e esses planos, esses projetos, eles podem ser muito mais simplórios, com muito maior facilidade do que aquilo que Deus tem para você. Pode ser, pode ser. Mas se você escolher o seu próprio caminho, o Senhor não vai se comprometer, porque Ele não deu a palavra dEle para você. Agora, se você marchar pelo caminho que Ele deu a palavra, então a presença dEle vai junto contigo. Tudo que você enfrentar, Ele vai enfrentar com você. Tudo que você passar, Ele vai passar com você. E se houver alguma coisa que você não terá condições de conseguir, não conseguir transpor, Ele vai fazer o impossível, Ele vai te ajudar e vai te abençoar. Amém? Ele vai fazer isso. Agora, irmão, olha aqui uma coisa. Deus, Josué, ele fica perto da muralha, assim, observando a muralha. De repente aparece um homem. Aparece um homem e ele não reconhece aquele homem. Ele diz assim para aquele homem: escuta, você é um dos deles ou um dos nossos? Ele falou: não sou nenhuma coisa nem outra. Eu não sou dos dele, também não sou dos seus. Eu sou o capitão do exército do Senhor. Amém? Eu não sou dos deles e também não sou dos seus. Eu não pertenço a essa coisa aqui da terra. Eu sou o capitão dos exércitos do Senhor. Eu sou o capitão dos exércitos do Senhor. Amém? Tira a sandália dos teus pés aí, meu filho, porque o lugar que você está pisando é terra santa, é terreno santo. Irmãos, Deus, Ele tem estratégias. Você, amado, não ache estranho se você, no decorrer da caminhada cristã, você se deparar com muitos obstáculos, na sua grande maioria intransponíveis. Não se estranhe, não. Não se estranhe, não. Por quê? Porque você não deve estranhar. Porque o sobrenatural te acompanhará. O capitão dos exércitos do Senhor estará junto contigo. Ele vai dar estratégias para você. Como é que você deve fazer para vencer? Para vencer. Irmãos, olha aqui. Sabe o que o anjo falou para ele? Vê se tem uma. Falou para ele: escuta aqui, ó, sabe o que você vai fazer? Você, em 6 dias, você vai dar uma volta. 6 dias, uma volta em volta da muralha. No 7º dia, vocês não vão dar uma volta, vocês vão dar 7 voltas. Irmão, 7 vezes 4, 28 quilômetros eles teriam que andar. 28 quilômetros. 28 quilômetros, e depois de entrar numa guerra, entrar numa batalha, você acha que eles estariam bem fisicamente? Nessa peleja você não tem que pelejar. Quem vai pelejar por você é o Senhor.
Nessa peleja você não tem que pelejar. Quem vai pelejar por você é o Senhor. Olha que coisa interessante, irmãos. Qual é o número do homem? 6. É o número imperfeito, incompleto. Qual é o número de Deus? Número 7, número da perfeição. Primeiro, olha que coisa maravilhosa que Deus me mostrou, irmão. Deus, ele trabalha em conjunto com o homem. Josué ia ter que dar 6 voltas nos 6 dias, uma por dia, número do homem. No 7º dia ele teria que dar 7 voltas, o número de Deus. Deus, ele trabalha em conjunto com o homem. Deus, ele trabalha em conjunto com o homem. Amém, irmãos? Deus, ele trabalha em conjunto com o homem. Por isso que ele diz para Josué: você faça tudo quanto eu te falei. Porque se você fizer tudo quanto eu te falei, a minha presença irá contigo. E nada irá poder te barrar. Nada irá poder te impedir. E ele disse mais, ó, na sétima volta, do 7º dia, na hora que ordenar tocar a trombeta, a hora que começar a tocar a trombeta, vocês soldados gritem, 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 gritem. O cara anda 28 quilômetros. 28 quilômetros. Aí ele para esperar os corneteiros tocar lá a trombeta, a corneta. E nesse momento que eles tocam é para eles gritar a plenos pulmões. Irmão, a vontade, o querer de Deus, a força de Deus, o realizar a vontade de Deus na nossa vida renova as nossas condições físicas, psíquicas, emocionais, renova as nossas condições. Quando você faz a vontade de Deus, você é renovado na sua mente, você é renovado no seu espírito, você é renovado na sua alma, você é renovado na sua própria carne. Irmãos, quando eles dão as 7 voltas, esperando ali, o anjo falou para eles assim: a hora que vocês gritarem, a muralha vai cair, vai vir ao chão. Quando você obedecer a Deus, amado, não vai haver obstáculo que possa te parar. Irá surgir muitos. Você, meu amigo, está me acompanhando aí, ó. Você aí, quando você estiver sendo direcionado por Deus, não pense você que a tua caminhada será simples e será fácil, não. Porque o caminhar com Deus é um aprendiz. O caminhar com Deus é um fortalecimento na fé. O caminhar com Deus é emocionante. O caminhar com Deus são experiências na vida. Experiências na vida. Então eu quero dizer para você, irmão, meu irmão, minha irmã, você que ama o Senhor, você que é um cristão, eu quero dizer para você, a sua caminhada é uma caminhada não apenas por um caminho cheio de rosas perfumadas, mas você também vai encontrar espinhos, e às vezes esses espinhos irá te ferir, mas saiba de uma coisa: não haverá obstáculo algum que tenha força suficiente para te parar, porque o capitão dos exércitos do Senhor estará com você, estará contigo. E o que ele falou aqui? O que Jó falou? Jó disse: sei que podes fazer todas as coisas. Eu sei que tu podes fazer todas as coisas. E que, Senhor, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Os planos de Deus não podem ser frustrados na tua vida, a não ser que você mesmo frustre-os.
Caso contrário, a imperfeição sua com a perfeição de Deus, o caminhar seu com a orientação do Senhor, a vontade dele sendo realizada, sendo feita na tua vida, a presença dele irá te acompanhar. Glória a Deus.